Imagine uma cidade magnífica, o centro de uma nação, o coração de uma fé. Agora imagine essa mesma cidade em chamas, seus muros derrubados e seu povo levado cativo. Essa é a trágica história da queda de Jerusalém para o Império Babilônico. Um evento que mudou para sempre a história do povo judeu. Hoje, vamos mergulhar nos relatos bíblicos para entender como e por que isso aconteceu. Tudo começou com a crescente tensão entre o reino de Judá e o poderoso Império Babilônico, governado pelo temido rei Nabucodonosor. Judá, na época governado pelo rei Joaquim, tentou se rebelar contra o domínio babilônico, buscando uma aliança com o Egito. Essa foi uma aposta arriscada e, infelizmente, desastrosa. A Bíblia, no segundo livro de Reis, nos conta que Nabucodonosor respondeu com força total. Por volta de 597 a.C., o exército babilônico marchou sobre Jerusalém. A cidade, despreparada para um cerco tão poderoso, não resistiu por muito tempo. Nabucodonosor não destruiu a cidade completamente nessa primeira invasão, mas tomou medidas severas. Ele depôs o rei Joaquim e o levou cativo para a Babilônia, junto com sua família, os nobres, os melhores guerreiros e os artesãos mais habilidosos do reino. Pense nisso. A elite de uma nação, a liderança política, militar e intelectual, foi simplesmente arrancada de sua terra. Nabucodonosor também saqueou os tesouros do Templo de Salomão, levando os preciosos utensílios de ouro que eram usados nos rituais sagrados. No lugar de Joaquim, ele instalou um novo rei, Matanias, e mudou seu nome para Zedequias. Ele era tio de Joaquim, e a esperança de Nabucodonosor era que ele fosse um governante leal, um fantoche. Mas a história não termina aí. Zedequias, pressionado por facções nacionalistas dentro de Judá, e novamente seduzido por promessas de ajuda do Egito, cometeu o mesmo erro de seu sobrinho. Ele se rebelou contra a Babilônia. Essa foi a gota d'água para Nabucodonosor. Ele não seria desafiado uma segunda vez. Em 588 a.C., o exército babilônico retornou a Jerusalém, mas desta vez, eles vieram para acabar com tudo. O cerco foi brutal e durou quase 2 anos. A situação dentro dos muros da cidade, descrita vividamente no livro de Lamentações, era desesperadora. A fome era tão severa que as pessoas recorriam a atos impensáveis para sobreviver. A cidade que antes era cheia de vida e celebração, tornou-se um lugar de sofrimento e morte. Não havia comida, não havia esperança, apenas o som constante do exército inimigo do lado de fora. Finalmente, por volta de 586 a.C., os babilônios conseguiram abrir uma brecha nos muros de Jerusalém. O que se seguiu foi um massacre. Os soldados invadiram a cidade, matando, saqueando e incendiando tudo em seu caminho. O rei Zedequias tentou fugir com seus soldados, mas foi capturado nas planícies de Jericó. Seu destino foi terrível. Nabucodonosor forçou Zedequias a assistir à execução de seus próprios filhos. E depois, mandou que seus olhos fossem vazados, para que essa fosse a última imagem que ele veria. Cego e acorrentado, ele foi levado para a Babilônia, onde morreu. O clímax da destruição foi a queima do Templo de Salomão. Esse não era apenas um prédio, era o centro da vida religiosa e nacional judaica. O lugar onde se acreditava que a presença de Deus habitava na terra vielo ser consumido pelo fogo foi um golpe devastador na alma do povo. Os muros de Jerusalém, que protegiam a cidade, foram completamente derrubados. A cidade sagrada foi reduzida a ruínas e escombros. Após a destruição, a maior parte da população restante foi forçada a marchar para a Babilônia, um evento conhecido como o exílio babilônico. Apenas os mais pobres e alguns agricultores foram deixados para trás em uma terra desolada. Para os exilados, a vida na Babilônia era um desafio constante. Eles estavam em uma terra estrangeira, com uma cultura e religião diferentes, longe de seu lar e de seu templo. O Salmo 137 captura
perfeitamente essa dor e saudade. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Mas por que Deus permitiria que tal catástrofe acontecesse com seu povo escolhido e sua cidade santa? Os profetas da época, como Jeremias e Ezequiel, já vinham alertando sobre isso há anos. Eles viam a invasão não como um simples ato político ou militar, mas como um juízo divino. Por Hera, eis, os líderes e o povo de Judá haviam se afastado de Deus, praticando a idolatria, a injustiça social e ignorando as leis divinas. Os profetas clamavam por arrependimento, mas eram ignorados, perseguidos e até mesmo mortos. A destruição de Jerusalém e o exílio foram vistos como a consequência inevitável e trágica dessa infidelidade contínua. No entanto, mesmo em meio à escuridão da destruição e do exílio, os profetas também trouxeram uma mensagem de esperança. Jeremias profetizou que o cativeiro duraria 70 anos e que depois disso, Deus traria o povo de volta para sua terra. Ezequiel teve visões de um novo templo e de uma nação restaurada. Essa promessa de restauração se tornou a âncora de esperança que sustentou o povo judeu durante as longas e difíceis décadas de exílio. Eles acreditavam que, apesar da tragédia, Deus não os havia abandonado para sempre. A queda de Jerusalém para a Babilônia é um dos momentos mais sombrios e impactantes da história bíblica. Foi um período de imenso sofrimento e perda, mas também um ponto de virada crucial. O exílio forçou o povo judeu a repensar sua identidade e sua fé, agora sem um templo ou uma terra. Foi nesse período que a sinagoga começou a ganhar importância como centro de adoração e estudo, e que as escrituras sagradas foram compiladas e preservadas com um novo senso de urgência. A tragédia, de certa forma, forjou a resiliência e a identidade do judaísmo que conhecemos hoje. A história da queda de Jerusalém é um poderoso lembrete sobre as consequências das escolhas, a importância da fidelidade e a incrível capacidade humana de encontrar esperança mesmo nas cinzas da destruição. Uma história que continua a ecoar através dos séculos. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessa história fascinante conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!